Era sábado de manhã. Eu tinha acabado de pegar minha primeira xícara de café e observava a fumaça se misturar com o céu cinzento do Oregon, quando meu celular vibrou. Era Rodrigo Costa, meu corretor de imóveis de anos atrás, o homem que me ajudou a encontrar o único lugar que eu podia chamar de meu. E aí, Letícia, ele disse, com uma voz cautelosa. Uma pergunta rápida. Você está vendendo sua cabana? Minha mão congelou no ar, segurando a caneca. Não. Por quê? Há um anúncio da sua propriedade na montanha, perto de Bend. Mesmas fotos, mesmo tamanho de lote. Está no ar agora, mas o número de contato não é o seu. Uma sensação fria e afiada desceu pela minha espinha. De quem é o número? Ele hesitou. Eu não queria falar nada até ter certeza, mas eu fiz a busca reversa. É de uma mulher chamada Lúcia Pereira. Minha mãe, eu sussurrei. Fiquei em silêncio por alguns segundos, a mudez era tão densa que eu podia ouvir o tic-tac do relógio acima do fogão. Vou te enviar o link, Rodrigo adicionou, com delicadeza. Pensei em falar com você primeiro, antes de tomar qualquer atitude. Depois de desligar, abri a mensagem. Lá estava. Minha cabana. Meu nome não aparecia, mas todos os outros detalhes estavam corretos. Fotos que eu nunca tinha tirado. Uma descrição com palavras cuidadosamente escolhidas para parecer legítima, refúgio alpino e tranquilo. Disponível para visitação privada. No rodapé, o número de telefone da minha mãe, em negrito e público, como se ela tivesse todo o direito do mundo. Não senti raiva, apenas uma pressão oca crescendo no meu peito, como se o chão sob algo sagrado tivesse começado a ceder. Deixei o telefone de lado, fui até a pia e fiquei olhando pela janela, com os nós dos dedos brancos de tanto segurar a borda do balcão. Minha mãe estava tentando vender minha casa. Peguei o telefone novamente e liguei para ela. Tocou 2 vezes antes de ela atender. Oi, querida, minha mãe disse, com aquela falsa doçura que ela usava quando sabia que estava em apuros. Como está o seu fim de semana? Por que minha cabana está anunciada na internet? Fui direta, sem qualquer rodeio. Uma pausa, e então, no mesmo tom, você viu isso? Você colocou a minha propriedade à venda. Bem, ela disse, prolongando a palavra como se precisasse suavizá-la. Seu pai e eu só pensamos que seria o melhor. Você está tão ocupada, Letícia. Nem a usa mais. Essa não é uma decisão que cabe a vocês. Outra pausa. Pude ouvi-la se acomodando na cadeira da cozinha. É para Sofia. Ela está esperando um bebê. E ela e o Felipe precisam de um lugar. O apartamento pequeno já não serve mais. Você sabe como as coisas estão caras hoje em dia. Meu maxilar travou. Não perguntamos porque sabíamos que você diria não, ela declarou com a maior naturalidade. Não estamos tentando te machucar. É que é família. Ela precisa de ajuda. E você sempre ajuda. Fechei os olhos. Não é de vocês para vender. Não estamos fazendo nada de ilegal, ela disse rapidamente. Temos cópias da sua identidade, seus formulários de imposto, documentos antigos com sua assinatura. Podemos cuidar da papelada, se é com isso que você está preocupada. Olhei para a parede à minha frente como se ela pudesse se abrir. Você está dizendo que vão falsificar minha assinatura? É só mais fácil assim, ela disse, gentilmente, como se estivesse explicando algo lógico para uma criança. E nós sabemos que você vai entender. Assim que você se acalmar. Você sempre foi a mais responsável. Ela disse isso como se fosse um elogio. Antes que eu pudesse responder, ouvi a voz do meu pai ao fundo. Ela está chateada? Minha mãe cobriu o bocal do telefone. Está tudo bem. Eu estou resolvendo. Eu desliguei a ligação. Em seguida, abri meu notebook e procurei o número do Rodrigo novamente. Eu não liguei para o Rodrigo imediatamente. Em vez disso, fiquei sentada com o notebook aberto, o cursor piscando em um e-mail em branco.
Minhas mãos pairavam sobre as teclas, mas eu não conseguia digitar. Não com a enxurrada de memórias que me atingiu de uma vez. Não era só a cabana. Era a maneira como eles sempre me tratavam. Você é tão responsável. Essas foram as palavras que usaram para me convencer a pagar os 2 últimos semestres da faculdade de Sofia, quando a bolsa dela foi cortada. As mesmas palavras que usaram quando o orçamento do casamento dela saiu do controle e eu escrevi um cheque para cobrir a diferença porque ela merecia um dia perfeito. A primeira vez que concordei em ajudar com a hipoteca foi quando meu pai foi demitido. Eu me convenci de que era algo temporário. Eles prometeram que me pagariam de volta. Isso foi há quase 3 anos. $800 por mês. Retirados automaticamente. Silenciosamente tomados. Ninguém jamais tocou no assunto. Nem mesmo eu. Porque era para isso que eu tinha sido treinada, ser quieta, confiável, aquela que conserta as coisas sem que ninguém precise pedir. A filha que dá, não há que questiona porque ninguém nunca dá nada em troca. Eu costumava pensar que era amor. Que fazer mais significava que eu era uma boa pessoa. Que ser a mais estável era uma espécie de honra. Mas, sentada ali, percebendo que eles planejavam falsificar minha assinatura e vender a única coisa que eu tinha, eu vi a situação com clareza pela primeira vez. Aquilo não era amor. Era controle. Apenas suavizado por anos de obrigações e sorrisos educados. Abri meu aplicativo bancário e cancelei a transferência automática. Em seguida, peguei meu telefone, respirei fundo e liguei para o Rodrigo. Ele atendeu no segundo toque. Letícia, ele disse, com a voz firme, mas curiosa. Está tudo bem? Não, eu disse. Mas preciso da sua ajuda. Eu quero vender a cabana. Uma pausa. Tem certeza? Tenho certeza. Rápido, se possível. Em quanto tempo conseguiríamos fechar o negócio se tudo desse certo? Bem, se o comprador tiver dinheiro vivo e o financiamento em dia, talvez em 10 dias. Por quê? Você se lembra daquele xerife que eu mencionei? Ele ainda está interessado? Sim. Sérgio Reis. Procura um lugar como o seu há meses. Um cara tranquilo, com renda sólida. Pré-aprovado. Por quê? Vou dar um desconto de $10.000 no preço e te dou um bônus na sua comissão se fecharmos o negócio antes da próxima sexta-feira. Rodrigo assobiou. Você está falando sério? Seríssima. Ok, vou ligar para ele. Depois de desligarmos, abri meu notebook novamente. Eu não tinha terminado. Entrei na conta conjunta que havia aberto com meus pais anos atrás, quando meu pai fez uma cirurgia e precisava de ajuda para gerenciar as contas. Ainda estava vinculada ao meu nome, ainda dava a eles acesso silencioso às minhas finanças. Revoguei esse acesso. Em seguida, examinei todas as minhas contas, uma por uma, verificando tudo que eles ainda poderiam ter acesso: seguros, extratos compartilhados, documentos de imposto que eles costumavam lidar para mim. Cada porta que eles abriram sob o pretexto de ajudar, eu fechei. Quando terminei, já passava da meia-noite, mas eu não sentia cansaço. Havia algo frio e focado dentro de mim agora, como um fio esticado. Eles se moveram em segredo, planejando em silêncio e justificando tudo como a ajuda à família. Eles acharam que eu cederia como sempre. Em vez disso, eu me movi mais rápido. Quando Rodrigo me ligou na manhã seguinte, sua voz tinha uma nova energia. Ele aceitou, ele disse. Preço cheio, menos o seu desconto. Quer fechar assim que a inspeção for aprovada. Faça isso, eu disse. Me mande o que você precisar. Os dias seguintes se misturaram em documentos, assinaturas, telefonemas. Eu não contei a ninguém, nem para amigos, nem para colegas de trabalho, nem mesmo para minha tia, que teria entendido. Eu não estava procurando conselhos. Eu estava recuperando algo em silêncio, legalmente sem permissão. Na tarde de quinta-feira, a escritura foi registrada, os fundos foram liberados e a cabana não me pertencia mais.
Mas com certeza também não pertencia a eles. 2 semanas se passaram em total silêncio. Sem ligações, sem mensagens de voz, nem mesmo um dos textos sutis de culpa da minha mãe. Por um tempo, me permiti acreditar que talvez eles tivessem seguido em frente. Talvez tivessem encontrado outra maneira de dar a Sofia o apartamento dos sonhos dela. Talvez tivessem percebido o que estavam fazendo e desistido discretamente. Então, em uma manhã de terça-feira, meu telefone tocou. Era minha mãe. Deixei tocar 2 vezes antes de atender. Alô? A voz dela era aguda, em pânico e mais alta que o normal. Letícia, o que está acontecendo? Fomos até a cabana com um casal que queria ver o lugar. E as fechaduras, alguém trocou as fechaduras. Nenhuma das nossas chaves funciona. Apertei o telefone contra a orelha, mesmo já sabendo o que eu ia dizer. Eu sei. Você trocou? Por quê? Temos pessoas prontas para comprar. Não é mais a minha casa, eu disse. Houve silêncio. E então ela riu, mas era aquele riso frágil, mais de nervosismo do que de graça. Muito engraçado. Mas, falando sério, os compradores estão ficando irritados, e seu pai está furioso. Isso está tornando tudo mais complicado do que precisa ser. Não estou brincando, eu disse com calma. Eu vendi a casa. Na semana passada. Os novos proprietários instalaram essas fechaduras. O silêncio se prolongou ainda mais desta vez. Eu podia imaginar o rosto dela, a boca abrindo e fechando, tentando processar o fato de que eu tinha agido mais rápido do que ela esperava. Finalmente, ela disse: Você o quê? Você fez isso sem nos dizer? A voz dela falhou. Letícia, como você pôde fazer algo tão mesquinho? Não fiz por maldade, eu disse. Fiz porque era meu e eu cansei de fingir que devia isso a vocês. Ela começou a dizer alguma outra coisa, mas eu não esperei para ouvir. Desliguei a chamada e coloquei o telefone sobre o balcão. Minhas mãos tremeram por alguns segundos, meu corpo tentando acompanhar a adrenalina que me manteve imóvel durante a ligação. Mas então, uma calma estranha e inesperada se instalou. Pela primeira vez em anos, eu tinha dito não e falado sério. Eles não podiam me fazer sentir culpada para reverter a situação. A escritura era definitiva. O dinheiro já estava sendo usado para quitar minhas próprias dívidas. Eu tinha agido sem pedir permissão, e não haveria um pedido de desculpas. Fiquei na cozinha por mais um tempo, o silêncio me envolvendo como uma armadura. Então, o telefone acendeu de novo. Desta vez, era Sofia. Eu deixei a ligação da Sofia ir para a caixa postal na primeira e na segunda vez, mas ela não desistiu. Na quarta tentativa, atendi, mais por curiosidade. Letícia, que diabos está acontecendo? Ela gritou. Sem saudação, sem pausa. Mamãe acabou de me ligar chorando sobre fechaduras e compradores que desistiram. O que você fez? Eu vendi a casa, eu disse calmamente. Houve um segundo de silêncio e, então, você não pode estar falando sério. Estou completamente séria. A casa não é mais minha. Você nem contou para ninguém, a voz dela aumentou. Estamos planejando isso há meses. Eu já tinha escolhido um apartamento. Contratei uma decoradora para o quarto do bebê. Nós dissemos às pessoas que iríamos nos mudar para um novo lugar. Então você não deveria ter baseado seu futuro em algo que não lhe pertencia. Ela ofegou. Você não entende. Estou grávida. Sim, Sofia, eu sei. E isso não faz disso minha responsabilidade. Houve outra pausa. Em seguida, a voz dela suavizou, escorregando para o tom que ela usava quando queria algo. Nós só precisávamos de uma ajudinha, So. Você sempre foi a pessoa que mantém tudo de pé. A mamãe disse que você acabaria cedendo. Eu soltei um suspiro silencioso. Descubra por conta própria, como o resto de nós faz. O tom dela voltou ao normal. Você está sendo cruel. Não, eu disse.
estou finalmente sendo clara. Houve silêncio, longo e pesado. Então ela murmurou algo baixinho e desligou. Fiquei ali com o telefone na mão, sem tremer desta vez, nem com raiva, apenas cansada de ser a solução para os problemas de todo mundo. Eles tinham construído todo o plano deles em cima da minha obediência. Eles presumiram que eu cederia porque eu sempre fiz isso, mas nunca se perguntaram o que aconteceria se eu não cedesse. O silêncio após a ligação dela não soou como culpa. Soou como uma porta se fechando. Não batida, apenas fechada. 2 dias se passaram sem uma palavra. Então Rodrigo ligou novamente. Desta vez, não era sobre documentos ou inspeções. Letícia, ele disse. Você não vai acreditar no que aconteceu. Rodrigo disse com cuidado, o xerife, o seu comprador, acabou de me ligar. Aconteceu uma invasão na cabana durante o fim de semana. Meu estômago se revirou. Ele está bem? Ele não estava lá, mas o alarme disparou. As câmeras registraram tudo. O cara tentou forçar a porta dos fundos com um pé de cabra, depois andou em volta tentando abrir as janelas. Eu já sabia antes de ele dizer. Era o seu pai. Fechei os olhos. Ele foi preso. O xerife o reconheceu da papelada e ligou para a delegacia local em vez de resolver por conta própria. Disse que queria manter as coisas dentro da lei. Claro, eu murmurei. Obrigada por me avisar. Eu sinto muito, Rodrigo acrescentou. Eu gostaria de poder dizer que estou surpreso. Desligamos, e eu fiquei sentada em silêncio até o telefone tocar de novo. Desta vez, era minha mãe. Letícia, ela chorou antes que eu pudesse dizer uma palavra. Você tem que resolver isso. Seu pai só estava tentando entrar na sua propriedade. Ele não sabia que tinha sido vendida de verdade. Ligue para o xerife. Diga a ele que foi um mal-entendido. Não foi um mal-entendido, eu disse. Ele pensou que você estava blefando, ela disse desesperadamente. Não pensamos que você realmente fosse fazer isso. Vocês tinham um anúncio online. Vocês estavam organizando visitas. Vocês iam falsificar minha assinatura. E agora estão chocados porque eu não deixei vocês se safarem? Não seja cruel. Ele é seu pai. Não, eu disse. Ele é um homem que invadiu a casa de outra pessoa de propósito, depois de ser informado de que ela não era mais dessa pessoa. Ele pode ir para a cadeia. Foi uma escolha dele. Você é insensível, ela sussurrou. Não, eu só, não aguento mais. Eu desliguei e apaguei meu telefone. Não havia mais nada para explicar. Eles não tinham entendido mal nada. Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. Eles só nunca imaginaram que eu finalmente diria não. E desta vez, ninguém ia me convencer do contrário. Não demorou para a notícia se espalhar. Cidade pequena, círculos pequenos. O xerife não deu prosseguimento às acusações de invasão, mas meu pai não saiu ileso. O incidente entrou em um relatório oficial. Em uma semana, o empregador dele, uma empresa de segurança de shopping, descobriu. Eles o demitiram discretamente. Sem confronto, apenas uma carta de rescisão e um cheque de indenização pequeno demais para fazer diferença. Minha mãe parou de ligar depois disso. Por algumas semanas, tudo ficou silencioso novamente. Então minha tia Helena entrou em contato. Ela não me deu sermão, nunca fazia isso. Ela apenas me deu os fatos. Eles gastaram a maior parte das economias, com honorários advocatícios e pagando as pessoas, e a Sofia e o Felipe se mudaram para a casa deles. Eu quase ri quando ouvi essa parte. O apartamento dos sonhos se desfez, e agora a filha de ouro estava de volta ao quarto de infância, grávida, casada e espremida entre 2 pessoas que estavam desmoronando. Eles não estão bem, Helena disse gentilmente. Sua mãe tem feito mais horas no supermercado. A Sofia reclama muito. E seu pai, bem, ele não está sabendo lidar com o tempo livre. Agradeci a ela por me avisar, mas não pedi mais atualizações.
Eles sempre falavam de família como se fosse uma obrigação, como se ajudá-los fosse prova de amor. Mas agora que eu não era mais a pessoa que mantinha tudo unido, tudo estava desmoronando. E eu não me sentia culpada. Eu me sentia clara. Por anos, pensei que meu papel na família era essencial. Que se eu me afastasse, eles desabariam. Acontece que eu estava certa. Mas em vez de me sentir necessária, eu apenas me senti livre. Eu fiz o jantar naquela noite, sozinha, com música baixa e meu telefone desligado. Não sentia vontade de resgatar ninguém. Não sentia vontade de pedir desculpas. Na manhã seguinte, acordei sem aquela sensação de pavor e marquei minha primeira consulta de terapia. A primeira sessão foi difícil. Sentei no sofá, sem saber por onde começar, olhando para uma foto de uma árvore acima da estante de livros, como se ela pudesse me oferecer as palavras que eu não conseguia encontrar. A doutora Joana não me apressou. Ela esperou. Eu contei tudo, hesitando no início, e depois de uma vez só. A cabana, a venda forjada, o dinheiro do casamento, os pagamentos mensais, o silêncio que eu sempre mantive, porque fazer barulho parecia uma traição. Ela ouviu sem piscar. Quando finalmente parei de falar, ela disse: "Você não era a filha deles, Letícia. Você era o fundo de emergência deles." Eu não chorei. Pensei que choraria, mas não chorei. Em vez disso, algo dentro de mim simplesmente se encaixou, como uma chave virando na fechadura certa depois de anos forçando a errada. Conversamos sobre limites, padrões, a longa e silenciosa manipulação que te ensina que amor e dívida são a mesma coisa. Ela deu um nome a isso, abuso financeiro. E aquilo se encaixou perfeitamente. Fui para casa depois e me sentei na sala por um bom tempo. Sem TV, sem música, apenas o zumbido constante da geladeira e o tráfego lá fora. Olhei para o espaço ao meu redor. Não era grande, nem chique, mas era meu. E deixei a quietude se instalar. Naquela noite, dormi sem acordar. Sem mensagens vibrando à meia-noite. Sem alertas do banco. Sem aquele peso no peito me lembrando de que alguém em algum lugar estava desapontado porque eu não tinha consertado algo para eles. Pela primeira vez em anos, eu não era o plano B. Eu não era a pessoa que carregava o peso de mais ninguém. E comecei a me perguntar como seria carregar apenas o meu. 7 meses depois, eu andava por um bairro tranquilo, um pouco fora da cidade, com as mãos nos bolsos do casaco, observando o jardim à minha frente. A casa era pequena, modesta, na verdade, mas tinha um jardim, que não passava de um pedaço de terra por enquanto. Mas eu já podia imaginar a lavanda e o manjericão crescendo ali, talvez até tomates, se eu fosse corajosa o suficiente. A corretora destrancou a porta e me deixou entrar primeiro. Os assoalhos rangiam. A cozinha cheirava a lustramóveis de limão. Sem bancadas de granito, sem tetos abobadados, apenas uma tela em branco, um espaço que não estava encharcado das expectativas de outra pessoa. Não tive que ligar para ninguém para perguntar o que eles achavam. 2 semanas depois, os papéis foram assinados. A casa era minha. Comprei um Toyota usado depois, algo confiável. Nada chamativo. O carro antigo tinha morrido de vez. E, pela primeira vez, substituí-lo não significou economizar na comida ou pular o aluguel. Paguei à vista. Sem empréstimo, sem fiador, sem família envolvida. Todo mês, agora, eu guardava dinheiro. Não para emergências causadas por outra pessoa, mas para coisas que eu realmente queria. Uma viagem de fim de semana para a praia, uma aula de jardinagem com ervas, talvez um colchão novo. Minha conta bancária não era mais uma porta giratória para as necessidades dos outros. Era minha. O silêncio na minha vida costumava ser pesado. Agora, parece ar. Sem ligações de crise, sem textos de culpa, sem obrigação emaranhada em cada feriado. Eu acordo, trabalho, faço jantar na minha cozinha silenciosa, vou à terapia, faço planos, pequenos, meus. Ninguém me diz quem eu preciso ser. E eu finalmente entendi que a liberdade não é barulhenta.
É o zumbido suave e constante de uma vida que não pertence a ninguém, exceto a mim. Obrigada por ouvir a história de Letícia. Se você gostou desse vídeo, por favor curta e compartilhe para nos apoiar a trazer mais histórias inspiradoras, e se inscreva no canal para não perder nenhum lançamento. Até o próximo vídeo.